Bom, então eu vou fazer um resumo. Dos principais pontos que caem na prova. E também fazendo um remember, né? Fazendo aí uma lembrança da sequência. Essa sequência que eu vou apresentar para vocês, ela é de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde. Claro que sempre o atendimento ele é por gravidade, né? Ou seja, a pessoa que está em pior estado que é atendida primeiro. Tá? Mas aqui é só para vocês entenderem essa sequência estabelecida, tá? Sequência de salvamento estabelecida pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Então vamos imaginar essa cena aqui. Primeira coisa, analisando que nós temos aqui uma imagem onde nós temos uma curva, né? Curva para a direita. Aqui eu venho de uma reta, onde eu tenho faixa central aqui seccionada ou tracejada. Lembrando que neste local, onde eu tenho seccionada e tracejada, é onde eu consigo fazer uma ultrapassagem, né? Quando chega na curva, ela se torna contínua e existe a proibição de realizar uma ultrapassagem. Finalizou a curva, ela se torna seccionada novamente. Beleza, Té? Então, se eu tenho aqui uma faixa central e eu tenho uma mão dupla, ou seja, duplo sentido de direção, que cor que é essa faixa? Amarela. Isso mesmo. Se fosse um único sentido, seria branco. Ok. Vamos para o próximo slide. Serra do Mar. Então, esse local aqui é na Serra do Mar. Vamos pensar uma curva aqui descendo a 376, Pagaruba. Acho que todo mundo conhece. Velocidade máxima nesta curva de 80 km por hora. Então, nesse local. Claro que na curva ela vai baixar para 60, né? Isso. Mas vamos pensar aqui na reta, 80 km por hora, que é onde os veículos vêm em velocidade e daí vão fazer aquela redução de velocidade ali para ampliar a aderência e fazer o traçado da curva, né? 80 km por hora. E vocês dirigindo o carro de vocês aqui da sala, vocês aí de casa, se deparam com essa situação aqui, uma colisão frontal entre dois veículos na curva. Lembrando que as colisões frontais são os piores, né? Porque, lei da física, dois veículos em velocidade, o impacto é maior. Onde eu tenho maior número de traumas, tenho maior número de vítimas e posso ter também óbitos. Então, voltando. Pista de mão dupla, curva para a direita, Serra do Mar, velocidade máxima de 80 km por hora. Vocês se deparam com uma colisão frontal entre dois veículos na curva. Pergunto eu, com base no vídeo que vocês viram ontem, o que fazer primeiro? Sinalizar. Sinalizar. Ok? Perfeito. Primeira coisa é sinalizar. Professor, Oi, pode falar. nessa situação, onde que a gente deixaria o carro? A gente deixaria atrás do acidente? O correto é você parar na sua mão de direção, né? Ou seja, do lado direito, aqui no acostamento, né? No acostamento, você parar um pouquinho antes e ajudar também com o pisca-alerta.
Não está aparecendo aqui na imagem, mas tem, tá? Tem acostamento nas rodovias. Então se para o carro antes e aí liga o pisca-alerta e daí vai fazer o quê? A primeira etapa que a Priscila falou, que é sinalizar. Primeira coisa, sinalizar. Tem relatos no passado em que os socorristas foram ajudar as vítimas, não sinalizaram e acabou ali sofrendo um outro acidente. E por ironia do destino, eles acabaram entrando em óbito e aqueles que estavam lá no acidente se salvaram. Tá? Então, primeira etapa sempre é sinalizar. Okay? Mas vamos pensar, como? Onde? Né? Analisando a imagem aqui, onde que eu coloco o meu triângulo? Né? Como? Vamos pensar aqui na parte de baixo primeiro. Depois a gente fala lá de cima. Vamos aqui. 20 metros. 10 metros. Tá. Aonde? 20 metros? 10 metros? Por quê? Que daí dá tempo do carro ver, ter a reação e virar. Mas de onde você tirou esse parâmetro de 20 e 10 metros? Ah, uma média. Priscila? Daquele segundo? Hã? Daquele segundo? Não. Aquele é a distância aqui dentro. Pessoal de casa, quem ajuda eles aqui? Distância de frenagem? Ninguém ajuda? Qual é 200 passos, professor? 200 passos. Quase. 180, 150. Então é assim, pessoal. O que determina a distância que eu coloco o meu triângulo é a velocidade da via. Está aqui do ladinho, ó. 80 km por hora. Não é a velocidade da via? Então, a partir do acidente, eu conto 80 passos e coloco o meu triângulo. Que top. Legal. Então, o parâmetro é a velocidade. Se fosse 110, 110 passos. Se fosse 60, 60 passos. Se fosse 40, 40 passos. Então, o que determina a distância do meu triângulo é a velocidade máxima da via. Tá? No caso aqui nosso, 80 km por hora, 80 passos, coloco o nosso triângulo. Posso ajudar com galhos de árvores, com pedras, que esteja, com o recurso que esteja ali no local, para aumentar a visibilidade, porque daí os veículos que vêm em velocidade enxergam de longe que ali tem um acidente. Né? Professor, Deixa eu só concluir aqui. Se for de noite, se for com neblina ou chovendo, dobra-se os passos, tá? Serão 160 passos. Noite, chuva, neblina, dobra-se os passos. Até eu correr 220 passos para morrer. 160 passos. professor, eu vi no simulado sobre o extintor na hora de estar pegando fogo no carro ou algo do tipo. Lá falava sobre uma coisa que a gente não falou, sobre a direção e o movimento do extintor. O que se deve fazer com o extintor, no caso. Como utilizar o extintor? Geralmente aqui na autoescola dificilmente a gente fala, tá? Mas eu digo para você que o extintor, ele não tem muito segredo para utilização, tá? Você aplica ele diretamente na base do fogo, acionando, tira o lacre, aciona diretamente na base E do falava fogo sobre e aperta ali a leque. alavanquinha para... Fazer em leque, que tava falando. Primeiro na base, depois você abre o leque. E lá também falava assim, por exemplo, diretamente no fogo, o leque e sobre usar mais de um ao mesmo tempo. Quanto mais, melhor. Por isso que o extintor, ele não é obrigatório, tá? Ele não está mais obrigatório dentro do carro, mas o ideal é ter ele, né? Para caso de uma emergência. Já ocorreu no carro, meu pai pegou fogo no pneu enquanto a gente estava andando. E o dele não estava legal, não ajudou. No pneu? No pneu. Nossa, que inusitado. Esquentou pouco frio. Professor, Oi, pode falar. e se o extintor tiver vencido, o que acontece? Baterias não funcionam, não vai funcionar? Não funciona. Não funciona, né? Igual do meu pai. Ele não funciona se tiver vencido. Se eu tenho que ter um extintor no carro, ele tem que estar
no prazo de validade. A sorte que outros carros viram e desceram com os seus extintores para ajudar. Porque o dele mesmo não funcionou. Então tá bom. Júlia, aquele pergunta. Era sobre o triângulo, tipo, já vem dentro do carro quando a gente compra ele ou. Já vem, é o kit. Já É que eu vem. nunca vi assim, tipo, no carro do meu pai, assim. E é obrigatório? É obrigatório ter o triângulo, tá? Ele fica no porta-malas. Triângulo, macaco, Chave solda? chave de roda são obrigatórios dentro do veículo. Mas se não tiver o triângulo, a gente já tinha como esse triângulo. Aí tem que Usa- comprar na Autobest. Em caso na Tem que ser. situação não tenha, usa galho, pedra. Tá, mas vamos pensar aqui, voltando aqui para o nosso. Pessoal, vamos prestar atenção aqui, ó. Porque depois isso aqui vai ser importante na prova, tá? Ó, então sinalizamos aqui a parte de baixo. Nosso carro só tem um triângulo. E agora? Como é que vamos sinalizar o outro parte? Pedir algum carro? Pedir ajuda. Pedir ajuda, né? Parar um segundo carro para que o amigo coloque lá, sinalize a parte de cima, porque vem veículos de lá também. E aonde que eu coloco aqui agora a parte de cima? Mesma coisa que no 80 passos. Daqui, a partir do acidente, começa a contar 80 passos? A partir da curva. A partir da curva, exatamente. Finalizou a curva aqui, eu começo a contar os 80 passos e daí coloco o triângulo do amigo. E se possível, coloco uma pessoa com roupas coloridas para fazer ali a sinalização. Beleza, sinalizamos a parte de baixo, sinalizamos a parte de cima, não tem mais risco de novos acidentes. Qual é a próxima etapa? Ligar o socorro? Chamar socorro. Ok, chamar socorro. Mas, digamos que você, Priscila, não pagou a conta da TIM, não pagou a Não conta consegue da ligar. Oi, Mas nem de da Visa. emergências não funcionam? Números de emergência Funciona. funcionam. Em qualquer situação. Se tiver sem rede, Sem crédito. independente. Perfeito. Né? Números de emergência funcionam sem sinal de tubo, sem pagamento de conta e até sem chip. Eu não preciso do chip para fazer ligação. Legal, você não chegou a Somente saber. com o Até quando aparelho. surge no Serasa. Um aparelho ali com bateria, eu consigo, porque esses números de emergência, eles trabalham com radiofrequência, que varia ali de 758 MHz a 798 MHz, ou seja, uma amplitude longa. E a pessoa não tem desculpa nenhuma Pra não ligar. né? Então, perfeito. Chamar número, né? Chamar socorro. Mas vamos pensar aqui que nós estamos lá na Serra do Mar. Quem? Agora o pessoal de casa aí, vamos interagir. Quem eu chamo de forma que chegue rapidamente para atender as vítimas? Não é concessão da via? Concessão da via, sim, pedágio, né? O pedágio, aliás, é o mais próximo que está ali. E eles têm uma equipe para ajudar, para salvar, né? Ajudar as vítimas ali. Então, eu posso ligar, se for, como nós estamos aqui, o nosso exemplo é aqui em Garuva, na 376, eu ligo para o Litoral Sul, que é o número 0800 725 1771. Meu Vou Deus. decorar isso. Não. Não gravado? Só lembrei o 0800. Barbaridade, 0800, gente. Número de emergência, tem que gravar, tem que decorar. Mas esse número de emergência é muito grande. Cara, eu não decoro nem o meu. E se ligar lá na 277 que vai para Paranaguá, o Ecovia, é o 0800 410 277. Professor, que... Não precisa decorar, tá? Ah, que bom. Não, Quando você não é. paga o ticket, atrás tem o número de emergência, tá? Ah. Você pagou o pedágio, atrás tem o número de Pelo emergência. menos Professor, tem lucro. mas você Aí já pensa... pega. Seria mais indicado? Sim, seria mais indicado. Mas Esse é o você pensa, próximo. não deveria ser um número extremamente curto para poder ligar mais rápido? Tipo, Lembrar, Na verdade, o 0800 é porque é uma ligação gratuita. gratuita. Eu só lembrei ele. A ligação Não, gratuita. Só Mas, sabe esquecer, né? mas tem outros números que vocês podem ligar também. Quem mais? Além do pedágio. Não avisei. 190 193, 193, ok? Quem que é 193? Bombeiro? Gabriel?
Quem que é o 93? Eu fiquei calada. Vamos na prática aqui. Vamos ver, tá certo? O SIAT, né? 193 é o SIAT. 190 é a Polícia Militar. Né? 92 E aliás, eu tive uma aluna lá no cupom do Centro de Operações e ela confirmou em sala de aula, sim, professor, só ligar para nós, no 190, que eu transfiro a ligação para a equipe mais próxima. Ah, então. Gravou Gravou isso isso tudo, tudo, tá tudo certo. É, tá 92 92 é o quê? 92? Quem sabe o que é o 92? Doutor, eu não recomendo 90. Da última vez que eu pedi demorou 50 minutos. Quem que é o SAMU? 92 SAMU. E o 93 é o SIAT. O SIAT. Que é o mais indicado nos Tem a casos polícia, das a polícia rodovia. Oi? A polícia rodoviária. Rodoviário também. Que é qual? 191. 191. Tá? Então, esses números aqui, ó. Professor, tem que decorar tudo o número aí? Tem, porque cai no simulado do Detran. 191, da Polícia Rodoviária Federal. Pessoal, por favor, vamos evitar essa conversa aqui para não atrapalhar a aula, tá? 191, Polícia Rodoviária Federal. 192, o SAMU. O SAMU, ele atende mais ocorrências médicas na área urbana, né? Ele não vai lá na Serra do Mar. Então, não é o indicado para essa situação. Mas eles, aqui dentro do perímetro urbano, eles vão. Se chamar, vão. Eu já precisei eles chamarem, chamei, eles vão. 193, que é o SIAT, o Corpo de Bombeiros, e 190, que é a Polícia Militar. Esses 4 números vocês têm que gravar porque caem na prova. Caiu mesmo. Um é o que mesmo? Perdeu. Polícia Rodoviária Federal. Então, tipo, em caso de acidente, qual seria o ideal para ligar assim? O ideal seria o pedágio, que é os que estão mais próximos ali, né? Mas depois disso, a Polícia Rodoviária Federal também é indicada. O 93, o bombeiro vai se, por exemplo, tiver lá vítimas dentro, aprisionadas ali dentro Entendi. dentro da estrutura do veículo. Daí eles vão com o ciborgue para cortar a lataria, como apareceu no Como vídeo. apareceu no vídeo, né? E quem que salvou ali no vídeo? Foi a PRF que foi lá, né? Com a ambulância. Então, esses 4 números aqui são os mais indicados, ok? Próxima etapa, né? Que é a abordagem primária. Se eu tenho crianças vitimadas lá, elas entram em primeiro lugar por grau de fragilidade, depois os idosos, depois as mulheres e por último os homens. Que se for dos homens. Nossa, ele tá por último, tá Se ligado? der tempo, salva, se não, deixa essa parada lá. Não, tô brincando, tem que salvar também, né? Tem que salvar, né? Mas é essa a ordem, tá? Crianças, idosos, mulheres e homens. É claro que se for uma situação real, né, por gravidade, é óbvio, cada um vai ajudar fazendo uma coisa. Aqui é só para vocês entenderem a sequência. Vai dar a impressão, né, que chegou no final já morreu tudo. Não, é só para você saber essa sequência da OMS, tá? Então, crianças, idosos, mulheres e homens. Teve uma aluna da turma da noite que fez uma pergunta inteligente, né? Ela falou assim: professor, mas e se tiver criança vitimada ali e eu tiver também mulher grávida? Quem que eu atendo primeiro? A criança ou a mulher grávida? Eu acho que é mais Mulher grave. grávida. Mulher grávida, né? Ela tá Que são em risco ali maior, são duas duas pessoas. vidas, né, ali, né? É uma mulher grávida. Mas aí ela fez uma outra pergunta em cima dessa. Tá, mas e se a criança for um bebê e eu tiver a mulher grávida? Quem que eu tenho Meu primeiro? pai amado. E aí? Faz os dois de uma vez, né? Bebê ou mulher grávida? Mulher grávida. A mulher grávida. O bebê. Eu só vai Sério? Porque Eu eles só estão falei mulher. vendo. Eles estão vendo. E o outro ainda está na barriga. Né? Aí o Entendeu, bebê- entendeu, Se entendeu. tiver um idoso e uma mulher grávida e um bebê, e aí? Aí vai beber, mulher grávida e depois idoso. Bebê, mulher grávida e depois idoso. Tá. E uma idosa grávida. Beleza. Ah, como se pudesse. Vamos dificultar um pouquinho mais. Digamos que nessas vítimas que estão ali nesse local, eu tenho pessoas quietas, caladas e mudas,
E tem pessoas gritando, berrando, gemendo, chorando. Quem está tendo primeiro? Calma, pô. Peraí, fala de novo. Quieto. Quem tá gritando? Pra Eu acalmar. tenho pessoas quietas, vitimadas ali, naquele local, naquele acidente. A quieta tá em E choque. tem pessoas gritando, berrando, gemendo, chorando. Quem está tendo Tem que primeiro? acalmar as que estão. As quietas, As quietas. as mudas ou as gritando? As Berrando, quietas, gritando? elas não é perigo, porque a que tá gritando a gente também tá consciente. As quietas em primeiro lugar, porque elas já estão em estado de Choque. inconsciência, né? E as gritando é porque estão vivos. Então tem um tempinho Tá maior. vivo, tá consciente. Tem um tempinho maior aí. Não tem, pode ficar mais um pouquinho aí passar. Pra ajudar. Peraí, calma aí, vou ficar aqui na frente. Entendi. Tá, agora vamos pensar da seguinte forma. Ah, Eu tenho naquelas vítimas pessoas com hemorragia interna, onde não aparece o sangramento, e eu tenho pessoas com hemorragia externa, onde aparece o sangramento. Quem eu atendo primeiro? Externa. Interna. Como que eu identifico uma vítima com hemorragia interna? A boca fica arroxeada, os olhos, as extremidades ficam arroxeadas. Essa vítima apresenta ao longo do corpo cianoses, que são aqueles hematomas, e também eu posso apertar ali, até o menino, né, do vídeo que foi o exemplo ali, eu posso apertar na região do umbigo. Se tiver endurecido, então eu tenho um quadro de hemorragia interna. Pessoal de casa, hemorragia interna ou externa? O que você fazer? A externa toma na estanca. O outro Eu tem acho que que é interna, né? Porque a interna não tem muito o que fazer, né? Exato. Dependendo do caso. A externa tu estanca lá. Exatamente. Primeiro a hemorragia interna, Interna. porque vai a óbito mais rapidamente. Mas o que eu vou fazer? Depois a hemorragia externa. Tem que monitorar. Aí, colocar. Monitorar essa pessoa, porque ela pode estar em óbito rapidamente. E daí eu posso ter que fazer uma massagem cardíaca até chegar nesse ponto. Entendida. Então, primeiro a hemorragia interna e depois a externa, né? Vamos piorar um pouquinho? Vamos dificultar um pouquinho? Uma criança, ainda consegue uma piorar. mulher grávida com hemorragia interna. Digamos que eu tenha só quadros de hemorragia externa, onde eu vejo sangramento e eu tenho vítimas saindo sangue vermelho vivo, aquele vermelho ferrari. Vai no bonito, né? vermelho vivo primeiro. E tem Vai, outras Zé. pessoas saindo o vermelho escuro. Vermelho vivo primeiro Isso. porque é artéria. é. Exatamente. Primeiro o vermelho vivo, porque atingiu uma artéria. E quando atinge uma artéria, sai de jato, Estica. como apareceu no vídeo ali. E conforme o batimento cardíaco, os jatos são lançados, né? Então primeiro tem que estancar o vermelho vivo e depois o vermelho escuro. Ok? A próxima etapa, a quarta etapa, é o grau de consciência da vítima, a abordagem ali, né? Vamos ajudar a vítima. Existem 4 pontos para verificação de batimento cardíaco. Eu tenho a artéria radial, que é aqui no pulso, próximo do pulso, né? Sempre com 2 dedos, eu consigo sentir aqui a artéria radial. Eu tenho a artéria braquial, que é aqui no bíceps. Eu tenho a femoral, que é na coxa esquerda, próxima à virilha, e tenho a artéria carótida, que é no pescoço, né? Quando o socorrista foi abordar aquela vítima, né, que ele tocou nela, oi, você está me ouvindo? Ela não respondeu. Ele pegou e deu um beliscão ali na clavícula para ver se ela reagia a estímulos, né? E aproximou o ouvido ali da boca da vítima para ver se tinha sinais de respiração. E depois ele foi diretamente na carótida para verificar se tinha sinais, né? Então, os 4 O pontos, apertão aqui dói, hein? os 4 pontos, né, de verificação é a radial, Isso cai? braquial, femoral Nossa, e se carótida. cair, tá fazendo Eu medicina. só lembro A mais indicada é a carótida, Carótida. no pescoço, diretamente no pescoço. Tem que lembrar todas na essas? carótida. A gente aprende Coloquei tudo as isso. outras 3 aqui porque pode cair na prova. Não. Então, Ai, Jesus. tem que demorar. Ok? Radial é do rádio, do braço. Isso, aqui do pulso. Eu tô fazendo medicina. Braquial é no bíceps,
Femoral é na coxa, próxima à virilha, e a carótida, que é a mais indicada, é no pescoço. Calma aí que eu tô anotando. Mas também tem. Depois você pode tirar foto, tá? Tá? A quinta etapa, aliás, deixa eu apagar aqui, que é o RBC, é isso mesmo? RBC? Quinta etapa? Eu não sei nem o que é isso. Que é a massagem cardíaca lá, é RBC? Sim ou não? Sim, professor, se tiver inconsciente. Não, é RPC, tá? RPC é Rede Paranaense de Comunicação. Eu ia falar que eu só conhecia da TV. Exato. RCP. Cai essa pegadinha lá na prova, tá? Então você tem que estar atento. RCP, reanimação cardiopulmonar. Reanimação cardiopulmonar. RCP. Né? Cuidado com a pegadinha. No vídeo apareceu 15 massagens para 2 insuflações de ar. 15 para 2, né? A OMS alterou em 2018 para 30 massagens e 2 insuflações de ar. Então houve uma alteração. 30 para 2. E com a chegada do Covid, a OMS alterou novamente. Agora só faz 30 massagens, não faz mais respiração boca a boca. Somente as 30 massagens. Tá? Então eu preciso mais coisa. Nós temos esse osso do externo aqui no centro do peito, esse buraco que nós temos aqui. 2 dedos acima, espalmo a mão, entrelaço a outra e utilizo ali o peso do corpo, como o socorrista fez no vídeo, para fazer a massagem. Se for criança, com uma mão, se for bebê, com 2 dedos. Então, essas são as 5 etapas estabelecidas pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Professor, RCP é radiação cardiopulmonar? Reanimação cardiopulmonar. Reanimação, tá? Ok, pessoal? Vamos continuar. Quem quiser tirar foto, print de tela, aproveita que eu vou fechar a tela aqui. Não, senhor. Beleza? Todo mundo? Mais alguém? Professor, Não? quanto deram os segundos que tinha de parada mesmo para as massagens? Na verdade é 1 por segundo, né? Basicamente você vai levar, contar 1 por segundo. Tá. Ok. Mas tem que contar, né? Pra você, tipo. Tem que contar. Até quanto, né? Contar. Porque cansa, tá? Mas quanto? Até quanto, né? Cansa e cansa muito. Até quanto, por exemplo? Tem que contar. 30 massagens. Tá bom. Pessoal, de casa, tudo certo? Professor, Pode falar. o que você acha desse novo jeito que eles deixaram, né? Que agora você só faz a massagem, mas você não faz o respiração boca a boca. O que você acha? Você acha que qualquer jeito vai dar para a pessoa? Se eles determinaram, porque tem chance de sobrevida, tá? O OMS é especialista, né? Questão de saúde aí mundial. É um órgão muito respeitado mundialmente. Então, se eles determinaram, é porque eles têm aí base científica para isso. Toda vez que eu quero alguma coisa pra minha filha, eu pesquiso nisso. E no vídeo apareceu que tinha um plastiquinho que quando a pessoa estava ensinando. A máscara. Isso. Uhum. Isso também serviria para fazer a instrução boca a boca, só que não manter contato. Não tem contato. É que a maioria não tem, né? Aliás, a gente tem o porta-luvas, né? No nosso carro, e a gente nunca tem luvas de procedimento no carro, né? Uma Tinha uma caixinha de bala lá dentro. Uma caixinha com 100 luvas. É sério que é porta-luva por isso? Em torno de 17 reais, não mais que isso, né? Eu E acho a que gente não tem isso. E isso é muito importante para justamente evitar o contato com as vítimas, né? Porque nós temos doenças infecto-contagiosas aí. Uma coisa que é importante vocês saberem, pessoal. A primeira etapa lá, que é sinalizar, e a segunda etapa, que é o chamar socorro, essas 2 etapas são obrigatórias e qualquer pessoa pode fazer.
qualquer pessoa pode executar, tá? Agora, eu não tenho a obrigatoriedade de abordar as vítimas, principalmente se eu não tenho condições, porque tem pessoas que não podem ver sangramento, vão desmaiar. Aí morre dois, Tem né? pessoas que não têm essa capacitação, né? Não tem o conhecimento para aplicar os primeiros socorros, então não tem obrigatoriedade nessa etapa, tá? Agora, a primeira e a segunda, sim. Oi? Pode falar. Eu sei que vai ser difícil isso acontecer, mas calma, hoje eu quero ter, tipo assim, na minha cabeça que eu parei. Digamos que aconteceu um acidente lá na frente, eu vi, aí eu parei. Meu carro não tem o triângulo, o carro dele também pisado. E em volta não tem nenhum tipo de mato grande que eu posso tirar para colocar na rua. O que eu faço nessa situação precisando? Chora. Você pode ir no acostamento ali, nessa situação. É óbvio que a gente sempre tem um triângulo, né? Mas digamos que não, né? Você não tem, como a tua pergunta. Você vai ter que ir pelo acostamento e fazendo sinal para os carros diminuir a velocidade. E procurar pedir ajuda. Nesse caso, nunca age sozinho, sempre vai pedir ajuda a uma segunda ou uma terceira pessoa. Bom? Beleza, pessoal? Tudo certo? Vou colocar as provas, 2 provas então para vocês lá no grupo, para vocês executarem. 2 provas pela importância do tema. E na segunda-feira a gente vai tirar essas dúvidas e entender cada prova também. E eu vou gravar e vou filmar também aí para a gente entender bem isso. E colocar lá no grupo, aliás, colocar lá no YouTube para ajudar outras pessoas que querem entender sobre isso também. Bom? Então vou parar a gravação. Pode acender a luz aí, por favor. Deixa eu parar aqui. Se não saiu, não.